Pela graça, sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós. Não vem de obras, das nossas obras, para que ninguém se glorie. Nós ainda vamos falar sobre salvação hoje. Nós vamos continuar falando sobre isso. Sabemos que é algo simples, é muito simples. Tanto que você não precisa ser uma pessoa estudada. Você não precisa ser uma pessoa com QI lá nas alturas. É ou não é? Você não precisa de um doutorado, um mestrado. Não. Na verdade, você não precisa nem ser um adulto. Você não precisa ter uma mente espetacular. Né? Porque a palavra ela mostra que o Evangelho é a boa notícia, e uma boa notícia para os simples, para os pequenos, para os humildes. Né? Não é coisa para sábio, gente muito sabida. É coisa para gente humilde, gente simples. Por isso o Evangelho, ele em si, ele não vai exigir de nós aí um grande esforço intelectual. Mas, por outro lado, irmãos, ele exige uma devoção. Ele vai exigir de nós uma reverência muito grande. Exige reverência. Então, não é que a gente tem que ser muito sabido, né? Nós precisamos reverenciar o Evangelho. E na medida, então, que nós nos colocamos diante dessa mensagem maravilhosa, então, parece que nós vamos ganhando compreensão cada dia. E nós vamos hoje permitir que o Espírito de Deus continue falando conosco. Quando Paulo escreveu para os Efésios, e lá no capítulo 3, tem uma oração muito bonita do apóstolo, ele dizendo que ele pedia todos os dias de joelho, ele fala, eu não canso de me ajoelhar diariamente, todos os dias, pedindo ao Pai, ao nosso Pai, o meu Pai, o seu Pai, o Pai de vocês, que Deus conceda a graça de que vocês ganhem dimensão da grandeza do Evangelho, que é o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele fala que vocês vão ganhando clareza das dimensões, altura, profundidade, largura, comprimento. Paulo fala, eu me ponho de joelhos todos os dias, para que vocês mergulhem no Evangelho, para que vocês se lancem no Evangelho, para que vocês caminhem dentro do Evangelho, na medida que as fronteiras elas vão se alargando, elas vão se colocando cada vez mais distantes, esse Evangelho maravilhoso, para que vocês ganhem dimensão do que representa o Evangelho. Essa oração do apóstolo Paulo, irmãos, é a oração do apóstolo em relação às nossas vidas, porque essas palavras nos alcançam hoje. Sim ou não? É ou não é? Verdade? Por isso que nós estamos aqui, e eu creio que é muito importante, sim, que nós fiquemos sobre esse versículo que a gente sabe tanto, a gente conhece tanto ele, de trás para frente, de frente para trás, a gente conhece, já estudou cada palavrinha ali, mas eu creio que hoje, mais uma vez, o Espírito Santo quer falar conosco através dessa mensagem maravilhosa, porque ainda tem muito a que nos lançarmos, ainda há muito para percebermos dessas dimensões todas desse Evangelho, aquilo que o apóstolo Pedro falou, né? Foi Pedro que falou? Da tão grande salvação? Foi, né? Foi ele mesmo. Uma salvação tão grande. É uma salvação tão grande, irmãos. E a gente precisa se dar conta disso, de como ela é enorme, como ela é grande, como ela é profunda,
como ela nos atinge de todos os lados, em todas as formas, em todas as dimensões, em todas as áreas, como esse evangelho que salva, vai salvando, salva as nossas emoções, salvando nosso espírito e alma, e salva o nosso corpo, e salva tudo. Paulo dizia que ele não se envergonha do evangelho. O evangelho é poder que salva todo mundo, todo tipo de gente, em toda e qualquer situação, em todos os lugares, em todas as posições, ele salva. É o mesmo evangelho, a mesma mensagem, mas é uma mensagem maravilhosa. É o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus para buscar aquilo que estava perdido. Eu estava perdido. E vocês, irmãos, vocês estavam também? E aí, irmãos? O evangelho me alcançou. O evangelho me salvou. O evangelho é um conjunto de crenças? Não, não é, a gente sabe, já falamos sobre isso. O evangelho é Cristo em nós, esperança da glória. É um mistério. É Cristo em nós, e nós em Cristo. É maravilhoso. É por isso, irmãos, que a gente tem conversado sobre a salvação, e é importante que a gente pare para pensar nela, porque a nossa vida cristã, toda ela é construída em cima da salvação. Como nós falamos na semana passada, se eu entendo a salvação de uma forma errada, tudo mais que eu construir e que eu fizer na minha vida cristã vai estar errado. Tudo mais não vai valer nada. Tudo mais vai ser destruído no final, né? Inútil. É por isso que ela precisa estar posta, né? Se a gente entender a salvação como e a vida cristã como uma caminhada, sabe? A Bíblia fala muito disso, de uma trajetória, de uma jornada, de uma maratona. Então, salvação é ponto de partida. E a gente não consegue chegar no nosso objetivo, na nossa finalidade lá, se nós não sabermos de onde saímos, né? Ou se a gente sai de um lugar errado. Não é verdade? Você já orientou alguém? Alguém que vai vir na sua casa? Você fala, não. Tá, como é que faz para chegar na sua casa? Primeira coisa que você pergunta, de onde você vem? De onde você vem? Aí você sabe, bom, você vem dali, agora eu vou te ensinar como é que faz para chegar na minha casa. Salvação é assim, né? Salvação é fonte. Salvação é fonte. É de onde vai emanando essa vida, que não pode ser produzida pela força humana, irmãos. Não pode ser produzida pela religiosidade. Ela precisa ser produzida pela graça, por meio da fé. E isso, irmãos, não vem de nós, não vem de você, não vem de mim. Não vem. Na medida em que eu começo a ganhar a grandeza disso, né? As coisas vão mudando. Pode ir mais uma, Boca. Esse versículo que nós lemos na semana passada, a gente não pode errar em relação à salvação. A gente não pode negligenciar a salvação. Porque é uma coisa que eu tenho pensado muito, irmãos. Muito da nossa apatia em relação à salvação, eu acho que tem a ver com a compreensão do tipo de salvação, né, que a gente entende como salvação. Eu vou reagir à salvação de acordo com aquilo que eu acredito que ela é, não é verdade? Se eu vivo uma vida cristã fria, vazia, se eu sou um homem carnal, se eu sou um cara materialista, então eu preciso refletir que salvação é essa que eu anuncio, que eu falo, que eu professo e que eu digo que eu tenho, irmãos. Às vezes não é bem a salvação promovida pelo genuíno, verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que salva. E o homem fica totalmente salvo, completamente salvo. Então, esse versículo
Essa pergunta foi feita para irmãos, pessoas da igreja, para os hebreus. Então, o autor dessa epístola aos hebreus, ele pergunta isso. Como é que nós vamos escapar se a gente negligenciar essa salvação? É uma carta que foi escrita para crentes, para pessoas salvas, e pessoas que pensavam que eram salvas. Elas achavam que eram salvas. Então, o apóstolo pergunta, a gente não sabe quem é ele, né? Mas quem e como a gente vai escapar se a gente negligenciar a salvação? Porque, irmãos, hoje é tempo de nós pararmos para permitirmos que o Espírito de Deus nos conduza à verdade nesse sentido. Amém? Amém, irmãos? Porque a gente não pode entender a salvação de uma forma errada. Jesus lidou com pessoas que entenderam a salvação de uma forma errada. Lembra? Jesus perguntando para aquele monte de gente que se achava tão salvo. E ele pergunta para eles, toma cuidado. Ele fala, cuida, porque de repente, a luz que vocês dizem ter são trevas. Fala, toma cuidado, cuida. E ele falou para eles com todo amor e com todo cuidado. Ele falou, olha direito, que salvação é essa que você anuncia, que você recebeu? Que luz é essa? Cuida para que essa luz não seja treva. Porque, irmãos, pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela não ser salva, né? O problema é ela pensar que está salva e não estar. É chamar luz de trevas. Essa pessoa ela vai se tornando uma pessoa inconversível, dura, inquebrantável. Jesus lidou com pessoas assim. Os apóstolos lidaram com pessoas assim. Que Deus nos conceda a graça, que no nosso meio não tenha ninguém assim. Amém, irmãos? Sim. Que salvação é essa? Aí você pode estar pensando, será que eu estou em qual situação, né? Em que lado aí? Eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso, e me veio o seguinte: a forma como eu reajo à minha salvação vai me dizer se eu creio na verdadeira salvação. A reverência com que eu contemplo e eu lido com a salvação vai me dizer se eu estou partindo do ponto inicial da carreira cristã, da vida cristã. E você, meu irmão? Como é que você tem reagido? Como tem sido a sua atitude em relação à grande obra de Jesus para a sua vida? O Bonhoeffer, que é um autor que eu gosto muito, já falei para vocês, ele escreveu um livro, chama Discipulado. Ele enfrentou o Partido Nacionalista, ele enfrentou Hitler, ele é mártir, né? Ele morreu lá durante a Segunda Guerra. E ele dizia o seguinte: para uma nação salva, uma nação que nasceu ali, né, em meio ao protestantismo, né, à reforma protestante, uma nação salva. E ele dizia para essa nação: vocês baratearam a graça. Uma nação que entendeu tão errado a salvação. Uma geração que entendeu tão errado. Confundiram tudo. E ele dizia: a graça não é barata.
não é barata. Alguém pagou caro por isso. Alguém pagou muito caro, o preço é muito elevado. Ela não é barata. Ela é presente, é um presente valiosíssimo, é um presente grandioso. Mas eu, quando recebo, entender e me reverenciar, eu preciso me curvar a esse presente. É um grande presente. A graça não é barata, né? Salvação não de repente, salvação para nós é só a gente conseguir bens materiais. A gente sabe que não é isso, né? Salvação não é só ir para o céu no final da vida, irmãos. Não é isso. Para esses que pensam que salvação é só passaporte para o céu, Jesus já deixou um recado. Na verdade, Ele já mostrou o que vai acontecer. Para essas pessoas que pensam que salvação é carimbo para morar no céu, essas pessoas vão chegar diante de Jesus: mestre, vou entrar, estou entrando. E Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim. Não, mas no teu nome eu fiz tantas coisas e eu me apropriei do seu nome para viver eu fiz tantas coisas no teu nome. Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Eu não conheço você, nunca te conheci. Por isso, continua assim. Continua assim. Apartai-vos de mim. Você nunca esteve comigo. Porque salvação, irmãos, essa salvação do Evangelho de Jesus Cristo é a salvação que nos aproxima de Deus. Se eu não estou vivendo uma relação com Deus, o Deus Pai é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo, aqui nessa nossa situação, nessa nossa condição, eu não terei essa oportunidade lá na eternidade, irmãos. Salvação e a Bíblia fala que a salvação é duas coisas. Pode ir para frente, boca. Aí, duas coisas. Salvação, em primeiro lugar, entrar no reino. Lembra de Nicodemos? Foi essa a pergunta que ele fez para Jesus. Mestre, como eu faço para entrar? Eu espero morrer, né? Quando eu morrer, como é que eu vou fazer para entrar no reino? O que eu faço? Jesus disse o que para ele, irmãos? Então, Nicodemos, você não precisa entrar no reino. Você não precisa fazer nada para entrar no reino. Nada do que você fizer vai te tornar digno de entrar no reino. Para outra pessoa, ele disse o seguinte: você não precisa ir ao reino, porque o reino já veio. O reino está entre vós. O reino está em vós. Não é você que tem que esperar morrer para entrar no reino. O reino ultrapassou as fronteiras, as barreiras da eternidade, entra na história, entra na minha vida, na sua vida, e ele veio, ele se apresenta a nós, e nós precisamos reagir, responder a esse reino. É dessa forma. Nicodemos, você não precisa fazer nada. Nada do que você fizer vai te tornar apto para entrar no reino. Basta nascer de novo. Basta nascer. Mas como é que eu nasço? Eu não tenho controle. Pois então, permita-se ser conduzido. A gente não decide nascer, é ou não é? A gente nasce. De repente a gente está lá chorando. Foi isso que Jesus falou. É aí, Nicodemos, você não vai fazer nada. Você vai permitir ser trazido à luz.
Você vai se permitir ser trazido e conduzido à vida, à nova vida. É o Espírito de Deus, né, que vai te mostrar o caminho. E você precisa ouvir, e você precisa ver, você precisa enxergar. E nesse sentido, irmãos, vida eterna também não é vida depois da morte. Vida eterna, para o Evangelho de Jesus e para a espiritualidade cristã, vida eterna, irmãos, ela é definida por Jesus lá em João capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. Jesus fala o seguinte: vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus, seu único Filho, caminho para Deus. Vida eterna é estar com. Vida eterna é se apropriar da árvore da vida, na presença do Pai. É por isso que, na medida em que a gente se aproxima, irmãos, e parte desse primeiro ponto, desse primeiro lugar, que é o nosso lugar de salvação, as coisas elas vão ganhando outra dimensão mesmo na nossa vida. Porque, de repente, nós nos percebemos, é assim, a gente se percebe. Porque para entrar no reino de Deus, não tem como você entrar. Você só percebe quando você está lá dentro já, né? Onde é? Se Ele está aqui entre nós, como é que eu faço para entrar? Não. Você vai olhar, poxa, eu já estou dentro. É só do lado de dentro, né? Já dizia o Ariovaldo Ramos. Só lá de dentro a gente consegue perceber. E de repente, você se pega uma nova criatura, né? Um novo Marcos que vai surgindo. O apóstolo Paulo fala que é parecido com vestimenta, né? De repente a gente tira a antiga, a gente se despe do velho Marcos e de repente eu me visto do novo e eu vou me vestindo do novo e as coisas vão assim. Eu ganhei, né? A gente na semana passada nós lemos a passagem de Jesus, conta aquela parábola do grande banquete, da grande reunião, da grande festa, casamento, coroação e os convidados. Lembra disso? A gente viu lá, irmãos. E eu queria que a gente pensasse, e eu estava pensando essa semana, e eu lembrei dessa. E Jesus usou essa imagem do convite. Pensa no convite, irmãos. Porque a gente estava falando de convocação para seleção, né? Eu acho que até teve alguma coisa a ver. Mas um convite é diferente, né? Eu acho que a imagem que Jesus usou é muito melhor que a que a gente estava usando. Porque o convite, ele é assim, você vai viver uma grande ocasião na sua vida e você pensa assim: eu preciso compartilhar isso com alguém. Com quem que eu vou compartilhar? Então eu preciso ter aqui comigo, compartilhando comigo esse momento, todas essas coisas, aquela pessoa. Ela tem nome, ela tem endereço, é aquela pessoa que precisa estar aqui comigo. Deu para entender? Convite é assim, é pessoal. Convite não é uma ordem, não. O convite, ele exige a companhia, ele requer a tua presença. Não é assim, bom, recebi um convite, eu sou obrigado a ir? Não, mas a pessoa está contando comigo. Como é que eu vou negligenciar um convite para uma ocasião tão especial? São as bodas do Cordeiro, né? E ele fala, bom, eu vou convidar, preciso convidar. Porque eles precisam estar aqui comigo. Eu não preciso convidá-los para que eles... Não é só questão de, senão eles vão para o inferno, senão eles vão morrer, senão eles vão ser... Não, irmãos, é a companhia. É a companhia. Os discípulos estão preocupados, lá o Evangelho de João diz isso, estão preocupados acerca das coisas que Jesus estava dizendo. Eu vou morrer, e é importante que eu morra. E eles preocupados, o que é isso? O que é isso que Jesus está dizendo? E de repente Jesus fala, então, não se preocupem, não fiquem com medo, eu estou indo, mas eu estou indo preparar lugar.
Irmãos, o foco nessa afirmação de Jesus não está no lugar. E a gente só pensa no lugar. Está errado. Isso não é salvação. É um lugar para ir depois de morrer. Não. Ele fala, eu vou preparar um lugar na casa do meu Pai. É uma casa que tem muitos lugares. E tem lugar para todo mundo. Porque é importante que onde eu esteja, vocês estejam lá comigo. Não importa o lugar. Importa que onde eu estiver, vocês estejam comigo, comigo. Salvação é estar com Deus, meus irmãos. Estar com Deus. Jesus falou que o único caminho para Deus é o Filho, é o Deus Filho. Eu sou o caminho para Deus, eu sou a verdade acerca de Deus, acerca de você. Eu sou a vida. Vida eterna, irmãos, é vida eterna com Deus. É a vida não criada, é a vida gerada em Deus. E é por isso que todo mundo que vive na presença de Deus não sofre. Ainda que viva por situações muito difíceis, né? Ainda que doa. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que estão na presença de Deus e que vivem em meio à presença de Deus, vivem em meio à plenitude de alegria, alegria plena. É isso que o apóstolo Paulo falou, quando ele disse que ele era contente, e ele sabia, ele aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. Contente, feliz, bem realizado, localizado, né, na vida. Eu estou salvo. Mas e essa situação? Mas eu estou salvo. Jesus me salvou de todas as formas. Eu fui alcançado por uma grande e maravilhosa salvação. Ah, irmãos, salvação é vida com Deus. Pode ir mais uma boca aí. Então, a gente também já respondeu essa pergunta. Qual então deve ser a minha atitude, a sua atitude ante essa tão grande salvação? Se a gente tem que responder a ela de alguma forma, né? Que forma é essa? Jesus explicou, olha, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo inteiro. Em Pedro, a gente viu na semana passada que ele aguarda pacientemente e ele espera que todos se arrependam. Jesus disse, ele amou o mundo inteiro. E todo aquele que crer, tem a vida. Tem a vida com Deus. E eu queria que a gente pensasse mais um pouquinho só sobre essa questão da conversão, que é fé e arrependimento. Vamos tentar imaginar e refletir e ir mais fundo nisso, irmãos. Fé e arrependimento é a resposta esperada diante do convite. Deus fez um convite. Ele deseja a nossa companhia. Ele deseja a nossa presença ao lado dele. Como é que eu respondo a esse convite de Deus? O que eu preciso fazer diante de um convite desse? Jesus falou, arrependei-vos, crede no Evangelho. Resposta de Jesus também. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. É a resposta esperada por Deus ante esse convite, irmãos. Você já se arrependeu? Já? Se você ouviu o convite do Senhor, Ele deseja a tua companhia, você já respondeu a Ele com arrependimento?
Arrependimento do quê? Em relação a quê? Você se arrepende do quê? Do que nós precisamos nos arrepender, irmãos? A gente sabe já que arrependimento não é algo que a gente tem que fazer. Eu vou te ajudar, irmão. Você não precisa fazer. Arrependimento não é algo que você precise fazer para se tornar apto ou aceitável para entrar nessa festa que é a salvação. Não. Nós sabemos já que não é isso, né? Arrependimento é o próprio ato, desejo, necessidade. É por isso que Jesus, quando conversou, e ele disse que as prostitutas e os pecadores e os cobradores de impostos e os corruptos, eles precederiam a muitos. Porque, irmãos, o único pré-requisito necessário para a gente responder o convite é a gente se ver pecador. Se você não se enxerga pecador, se você não se vê pecador, indigno, então você não precisa de arrependimento. Porque arrependimento é algo que só faz sentido num pecador. Não é verdade? Sim ou não? Não é? Quem se arrepende? É alguém que fez errado. Quem se arrepende? É pecador. É assim que funciona. Tentei tanto, mas agora me vejo tão pecador e tão impossibilitado de estar. As minhas vestes, elas não são apropriadas. Não são. A ocasião é tão especial. Eu não posso entrar lá assim, né? Eu preciso me tornar para lá. Arrependei-vos, disse o Senhor. E fé. O que é fé, irmãos? Segundo Hebreus, se arrependimento é o ato de voltar para Deus, fé é a capacidade, segundo Hebreus capítulo 11, de ver. De vê-lo. Vê-lo. Como é que eu vou voltar para alguém que eu não vejo? Como é que eu vou voltar para alguém que eu não percebo? Eu volto para alguém que eu vejo. Fé, convicção. É certeza. Fé é enxergar o invisível, aquilo que ninguém vê. Fé é capacidade de enxergar o Senhor. Por isso que precisa dos dois andarem juntos, né? Eu queria que ficasse muito claro aqui, irmãos, e que o Espírito Santo faça isso nos nossos corações. Tudo está relacionado à pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Não é um lugar. Não é um lugar. Não é uma coisa que você ganha. A salvação, a fé e arrependimento dizem respeito da nossa atitude em relação a Deus, a Deus, a Deus. E tão somente Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Quem que pode se arrepender então, irmãos? Só alguém que for muito ruim pode se arrepender, certo? Mas uma pessoa muito ruim também não vai se arrepender. Não é verdade? E a gente está no meio dessa encruzilhada aí, desse paradoxo muito grande. É por isso, e tão somente por isso, que o Espírito, Jesus disse, eu vou, mas o Pai vai enviar o Consolador. Ele vai conduzir vocês à verdade. Ele vai fazer com que vocês
ganhem consciência da verdade e do caminho para a verdade. E eu, agora aqui, irmãos, eu queria convidar cada um de vocês a permitir que o Espírito de Deus te conduza pela mão, para uma relação de intimidade com Deus. Porque salvação é isso. É tudo isso. É tudo isso. É viver os prazeres e os benefícios da presença de Deus.